Fala fera, que bom te encontrar mais uma vez aqui na nossa revisão de eletrodinâmica para o Enem. E nesse bloco, o nosso bloco 5, nós vamos começar a revisão sobre circuitos elétricos simples. Vem comigo, olha só. Texto para as questões R21 e R22. A figura abaixo representa um circuito elétrico composto por duas lâmpadas L1 e L2, ligadas a uma bateria de força eletromotriz 16 volts e resistência interna 1 ohm. A resistência de cada uma das lâmpadas do circuito é 6 ohms. Nessa situação, as duas lâmpadas funcionam normalmente. Questão R21. Marque a alternativa que contém os elementos que preenchem corretamente as lacunas do trecho a seguir. As lâmpadas do circuito estão ligadas em paralelo ou série, resultando em uma resistência equivalente externa ao gerador de valor igual a 3 ohms, 12 ohms, 4 ohms. A corrente total no circuito tem intensidade 4 amperes, 3 amperes, e cada uma das lâmpadas é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 4 amperes, 3 amperes, 2 amperes. Vamos lá, fera, vamos responder essa questão R21. Voltar aqui para essa figura, né, que está mais ampliada. Essa associação é uma associação em série ou uma associação em paralelo? Presta bem atenção, né? Se você pega aqui a lâmpada L1, um terminal da lâmpada L1 está ligada no polo positivo da bateria e esse outro terminal da lâmpada L1 está ligado no polo negativo da bateria. Tranquilo? Se você pega a lâmpada L2, um terminal da lâmpada L2 está ligado no polo positivo da bateria e o outro terminal da lâmpada L2 está ligado no polo negativo da bateria. Ou seja, as duas lâmpadas estão ligadas nos mesmos terminais. As duas lâmpadas estão submetidas à mesma tensão. E essa é uma característica da associação em paralelo. A DDP fornecida pela bateria para a lâmpada 1 é a mesma DDP fornecida pela bateria para a lâmpada 2. As duas lâmpadas estão ligadas nos mesmos terminais, estão submetidas à mesma diferença de potencial e, portanto, elas estão associadas em paralelo. Na associação em série, lembre-se, a DDP fornecida pela bateria, ela é dividida pelos dispositivos, né? Pode ser até a mesma DDP, se forem dispositivos iguais, mas a DDP lançada pela bateria para o circuito, ela é dividida para os dispositivos que estão em série, o que não acontece nesse caso. A DDP lançada pela bateria para o circuito é a mesma DDP para a lâmpada L1, é a mesma DDP para a lâmpada L2 e, portanto, elas estão associadas em paralelo. Aí, se você vai lá para as nossas alternativas, já estaria fora a letra B e já estaria fora a letra D. Tranquilo? Então, essa associação, as lâmpadas do circuito estão ligadas em paralelo. Show de bola! E se as lâmpadas estão ligadas em paralelo, ele quer que você calcule a resistência equivalente externa ao gerador. Ou seja, é a resistência equivalente que está ligada no meu gerador. Não vai entrar nas nossas contas a resistência interna. E aí, se eu tenho essas duas lâmpadas associadas em paralelo, só para lembrar para vocês, quando eu tenho dois resistores associados em paralelo, a resistência equivalente é dada pela relação do produto dessas resistências pela soma. Então, para dois resistores associados em paralelo, a resistência equivalente é dada pelo produto pela soma. A relação do produto pela soma das resistências. Mas perceba que as duas lâmpadas são lâmpadas idênticas, né?
E aí, quando você tiver resistores associados em paralelo e as resistências são iguais, você pode pegar o valor da resistência que se repete e divide pelo número de vezes que ela aparece. Então, eu tenho dois resistores de 6 ohms associados em paralelo. Então, se eu quiser calcular a resistência equivalente, eu pego o valor da resistência, que se repete, 6 ohms, e divido pelo número de vezes que ela aparece, que seria 2. Então, a resistência equivalente seria 3 ohms. Essa resistência equivalente é externa ao gerador. Não entra nas nossas contas a resistência interna do gerador. Beleza? Então, a resistência equivalente dessa associação de dois resistores em paralelo seria 3 ohms. Se você fizesse o produto pela soma, iria dar a mesma coisa. 6 vezes 6, 36. 6 mais 6, 12. 36 sobre 12, 3 ohms. Tranquilo? Então, a resistência equivalente externa ao gerador seria uma resistência equivalente de 3 ohms. Ou seja, está fora aqui a letra E, que fala que a resistência equivalente seria de 4 ohms. Então, fica dentro aí a letra A, fica dentro aí a letra C, beleza? Quanto vale a corrente total do nosso circuito, né? Quanto vale a corrente total do nosso circuito? E aí, se eu já sei a resistência equivalente externa ao gerador, e eu sei a resistência interna do gerador, a mesma corrente que vai para o circuito, ou seja, que vai para a resistência equivalente, é a mesma corrente que passa pela resistência interna da bateria, né? Pela resistência interna do gerador. Perceba que ele me deu aqui o valor da resistência interna, que é de 1 ohm, e me deu a força eletromotriz da bateria. A força eletromotriz da bateria, fera, é a DDP total da bateria, tá? A força eletromotriz, a FEM, é a DDP total da bateria. Então, eu costumo fazer, para calcular a corrente total do circuito, o que é que você pode fazer? Aqui foi nosso primeiro passo, né? O nosso segundo passo seria calcular a corrente total do circuito. Lembra? U igual a R vezes I. Só que se eu pegar a DDP total, quem é a DDP total? É quem manda, é a força eletromotriz da bateria. Eu pego aqui a resistência total. Quem é a resistência total? É a resistência externa ao gerador, mais a resistência interna do gerador. Beleza? Então, se eu pego a DDP total, que seria a força eletromotriz da bateria, 16 volts, mais a resistência total. Quem seria a minha resistência total? A resistência externa, a resistência equivalente externa ao gerador, 3 ohms, mais a resistência interna da bateria, 1 ohm. Então, a resistência total seria 4 ohms. Isso tudo vezes I. Logo, a corrente total do meu circuito seria 16 dividido por 4, que me daria uma corrente aí de 4 amperes. Então, a intensidade de corrente que o gerador manda para o circuito é uma intensidade de corrente de 4 amperes, fica dentro a letra A, fica dentro a letra C. Aí ele pergunta assim, e cada uma das lâmpadas é percorrida por uma corrente de intensidade? Aí, opa! Na associação em paralelo, os dispositivos estão submetidos à mesma DDP, mas a corrente é dividida para os dispositivos, né? Então, o circuito está mandando 4 amperes para as lâmpadas, mas esses 4 amperes vai ser dividido para as duas lâmpadas. Como as duas lâmpadas são idênticas, nada mais justo que 2 amperes ir para a lâmpada 1 e 2 amperes aí para a lâmpada 2. Então, desses 4 amperes aqui, como as lâmpadas são idênticas e estão associadas em paralelo e a corrente precisa se dividir, 2 amperes vai para a lâmpada 1
e 2 amperes vai para a lâmpada 2, L2, tranquilo? E agora nós temos resposta. A alternativa correta aqui para essa questão seria a alternativa C, de com certeza você vai detonar na prova do Enem. Vamos lá para a questão R22, que ainda pertence ao mesmo texto, né? Vamos lá? Marque a alternativa que representa corretamente o comportamento do circuito no caso de a lâmpada L1 ter se queimado. Opa! Se a lâmpada L1 queimar, o que acontece com o meu circuito? Fera! Essa é uma das vantagens da associação em paralelo. Na associação em paralelo, os dispositivos eles funcionam independentes. Então, se eu tenho as duas lâmpadas ligadas em paralelo e eu ligo as duas lâmpadas, o circuito, a bateria, vai mandar uma corrente para suprir aí o funcionamento das duas lâmpadas. Mas se eu quiser desligar a lâmpada L1, a lâmpada L2 funciona independente da lâmpada L1. E o circuito só precisa mandar corrente para a lâmpada L2. Do mesmo jeito que se eu desligar a lâmpada L2, a lâmpada L1 vai continuar funcionando normalmente e o circuito só precisa mandar corrente para a lâmpada L1. Beleza? Se eu ligar as duas lâmpadas, o circuito precisa mandar corrente para as duas lâmpadas. Tranquilo? Então, se a lâmpada L1 queimou, essa é a vantagem da associação em paralelo. A lâmpada L1 vai continuar funcionando, o que não ia acontecer se fosse uma associação em série. Quando eu tenho uma associação em série, por exemplo, que um dispositivo queima, é como se você abrisse o circuito e aí não passa mais corrente nos outros dispositivos. Tá entendendo? Então, essa é a vantagem da associação em paralelo. Então, se a lâmpada L1 queimou, a lâmpada L2 vai continuar funcionando. Tranquilo? Aí ele fala assim na letra A: não haveria corrente elétrica no circuito e a lâmpada L2 também deixaria de funcionar. Falso. Não haveria corrente elétrica no circuito se a nossa associação fosse em série. Beleza? Aí ele fala assim na letra B: a lâmpada L2 continuaria funcionando, porém emitindo um brilho menor que o anterior. Letra C: a corrente elétrica no circuito não mudaria e a lâmpada L2 continuaria funcionando da mesma forma. Essa letra C já está fora. Porque perceba o seguinte: se antes o circuito mandava 4 amperes de corrente, 2 amperes para a lâmpada L1, 2 amperes para a lâmpada L2. Se a lâmpada L1 queimou, eu não preciso mais mandar corrente para a lâmpada L1. Eu só mando corrente para a lâmpada L2. Mas não vai ser os 4 amperes. Porque a lâmpada L2 não precisa de 4 amperes para funcionar. E aí, como a resistência do meu circuito aumentou, e aí presta atenção, como as duas lâmpadas estão associadas em paralelo, né? Lembra que eu tinha 6 ohms, 6 ohms. Então, a resistência equivalente 3 ohms. Com a lâmpada L1 queimada, sobrou apenas uma resistência de 6 ohms. A resistência equivalente aumentou. Então, a corrente diminui. Concorda, fera? Então, lembra que aqui a DDP é constante, né? Ó, a DDP da bateria é uma constante. Então, com a lâmpada L1 queimada, a minha resistência vai para 6 ohms. Antes era 3, a resistência equivalente. Com a lâmpada L1 queimada, ela vai para 3. Ela vai para 6. Então, a minha resistência equivalente aumenta e, portanto, a corrente no circuito diminui, né? E ele fala que a corrente elétrica não mudaria. Tá falso. Tá falso aqui a letra C. A lâmpada L2 continuaria funcionando, porém com risco de também se queimar devido ao aumento da corrente no circuito. A gente vai discutir essa alternativa já já, tranquilo? Letra E. Sem conhecermos o máximo valor da corrente suportada pela lâmpada L2, não é possível prever o comportamento do circuito
essa aqui está fora, e eu vou mostrar para vocês agora que dá sim para prever o comportamento aí da lâmpada L2, beleza? Então vamos lá, olha só. Com as duas lâmpadas ligadas em paralelo, a resistência equivalente externa ao gerador foi uma resistência de 3 ohms, a corrente total do meu circuito 4 amperes. 2 amperes para a lâmpada L1, 2 amperes para a lâmpada L2. Ou seja, com as duas lâmpadas funcionando, 2 amperes de corrente para cada um. Pegou a visão? Com a lâmpada L1 fora, queimada, restou apenas para mim aqui a lâmpada L2. E eu posso calcular a corrente que passa pela lâmpada L2, né? Se eu conheço a resistência da lâmpada L2, eu conheço a DDP nos seus terminais, eu determino a corrente na lâmpada L2. Essa corrente aqui seria a DDP, né? A DDP dividido pela resistência. Essa corrente elétrica seria a DDP dividido pela resistência. Tranquilo? Ou se você quiser, como nós temos aqui também a resistência interna, né? Eu vou fazer da seguinte maneira, né? Como eu só tenho apenas uma resistência agora, e eu tenho a resistência interna da bateria, vamos fazer assim para ficar mais fácil, né? Eu mostrei para vocês que a DDP total é igual a resistência total vezes a corrente total, tranquilo? A DDP total é a força eletromotriz da bateria, 16 volts. A resistência total agora do meu circuito é a resistência equivalente externa mais a resistência interna. A resistência equivalente externa agora corresponde a 6 ohms, porque a lâmpada L2 está sozinha. Mais 1 da resistência interna, a minha resistência total seria 7 ohms, e, portanto, eu vou calcular aqui o novo valor de corrente. Vou chamar até aqui de I', beleza? Já que a corrente anterior é de 4 amperes. Essa corrente I', que é a nova corrente, seria 16 dividido por 7. E se você fizer aqui essa relação, você vai chegar num valor aí próximo de 2,28 amperes. Então, com a lâmpada L1 queimada, a corrente que passa na lâmpada L2 é uma corrente de 2,28 amperes. Antes, a corrente era de 2 amperes. Com a lâmpada L1 queimada, vai passar um pouco mais de que 2 amperes na lâmpada L2. Seria uma corrente aí de 2,22 amperes. E aí já dá para a gente descartar a letra B, né? Porque quando eu falo em brilho de lâmpada, lembra de potência, né? Brilho de lâmpada vai me lembrar potência. Tá vendo como é que eu faço para calcular a potência de um dispositivo elétrico? Corrente vezes DDP. Pio. Potência, corrente vezes DDP. Nessa questão, independente de L1 estar funcionando ou não, a DDP é uma constante, ó. Beleza? Só que, como a lâmpada L1 queimou, a corrente que passava antes em L2 era 2 amperes. E agora a corrente é de 2,28 amperes, essa corrente aumentou um pouco. Se essa corrente aumentou um pouco, a sua potência também aumentou um pouco. Ou seja, o brilho dessa lâmpada vai aumentar. O brilho de uma lâmpada está diretamente relacionada com a sua potência. Beleza? Então ele fala que a lâmpada L2 continuaria funcionando, beleza? Porém emitindo um brilho menor. Falso. O brilho seria maior, porque a intensidade de corrente na lâmpada L2 aumentou. Na letra D ele fala assim, a lâmpada L2 continuaria funcionando, beleza? Porém com risco de também se queimar devido ao aumento da corrente no circuito. O que está errado aqui, mas essa é a alternativa correta, é que a corrente no circuito não aumentou, né? O que aumentou foi a corrente na lâmpada L2, e talvez seja isso que ele queira dizer aí. Mas a corrente no circuito era uma corrente de 4 amperes. Com a lâmpada L1 queimada, a corrente no circuito passou a ser 2,28 amperes. Então, o que aumentou foi a corrente na lâmpada L2. E peraí, se a lâmpada L1 queimou
com a corrente de 2 amperes, a lâmpada L2, que é idêntica à lâmpada L1, se nela começa a passar uma corrente um pouco maior que 2 amperes, essa corrente L2 também tem o risco de se queimar, já que ela é idêntica à lâmpada L1. Então, se a lâmpada L1 se queimou com uma corrente de 2 amperes, a lâmpada L2, que é idêntica à lâmpada L1, pode também correr o risco de se queimar, já que a corrente sobre ela vai aumentar um pouco, vai para 2,28 amperes, né? Então, para essa letra D, que é o gabarito dessa questão, estar 100% correta, como deveria ser essa frase? A lâmpada L2 continuaria funcionando, beleza, porém com o risco de também se queimar devido ao aumento da corrente na lâmpada L2 e não no circuito, né? Porque a corrente do circuito passou de 4 amperes para 2 amperes. Então, o aumento da corrente é o aumento da corrente na lâmpada L2. Tranquilo? E com isso, a alternativa correta aqui para essa questão seria a alternativa D, de detonando na sua prova do Enem. Vamos lá para a nossa questão R23. Vem comigo. Dispõe-se de uma pilha de força eletromotriz 1,5 volt que alimenta duas pequenas lâmpadas idênticas de valores nominais 1,2 volts e 0,36 watts de potência. Para que as lâmpadas funcionem de acordo com suas especificações, a resistência interna da pilha deve ter em ohm um valor no mínimo de quanto? Se liga, a bateria, ela pode fornecer aí no máximo 1,5 volt, né? Lembrando que desse 1,5 volt, parte dessa DDP ela vai perder para a resistência interna, que inclusive é a pergunta da questão. Se eu tenho duas lâmpadas de 1,2 volt, eu não posso associar nessa bateria essas duas lâmpadas em série. Porque na lâmpada em série, a DDP é dividida. E se eu quero que ela funcione de acordo com as suas especificações, se eu colocar essas duas lâmpadas em série, vai ficar 1,2 volts mais 1,2 volts, que daria 2,4 volts. E no máximo, essa bateria pode fornecer 1,5 volts, sem contar com a resistência interna. Então, eu só posso associar essas duas lâmpadas idênticas a essa bateria, eu só posso associá-las em paralelo. Esse é o primeiro detalhe aqui, né? Então, vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho uma bateria de força eletromotriz 1,5 volt com uma resistência interna e eu vou associar nos terminais dessa bateria duas lâmpadas idênticas em paralelo. Beleza? Porque para elas funcionarem de acordo com as especificações, a DDP nos seus terminais deve ser aí de 1,2 volt. Tranquilo? Então, a DDP que deve chegar aí nessas duas lâmpadas é uma DDP de 1,2 volt. Tranquilo? Beleza? Se eu tenho a DDP e eu tenho uma potência, nós podemos calcular a corrente que atravessa cada lâmpada, né? Primeiro passo aqui, ó. Eu sei que potência é corrente vezes DDP para cada lâmpada, tá? A potência de cada lâmpada 0,36 watts. A intensidade de corrente é a minha pergunta e a DDP nos seus terminais 1,2 volt. Então essa intensidade de corrente seria 0,36 dividido por 1,2. Que eu posso colocar aqui um zero embaixo, ó, ficaria o quê? 1,20. 0,36 por 1,20, eliminamos aqui as casas decimais, seria a mesma coisa que 36 sobre 120, né? Se você fizer essas contas aqui, se fosse 36 sobre 12, me daria 3 amperes, 36 sobre 120, é só dividir por 10, me daria aqui 0,3 ampere. Então, a corrente que atravessa cada lâmpadazinha dessa aqui
para funcionar de acordo com as suas especificações, deve ser aí uma corrente de 0,3 ampere, né? Mas como a associação em paralelo, a corrente total no circuito é uma corrente de quanto? 0,6 ampere, né? O circuito precisa mandar 0,6 ampere para que vá 0,3 ampere para uma lâmpada e 0,3 ampere para outra lâmpada, beleza? Mas aí se liga agora, ó, que eu não gosto de fazer questões de circuitos elétricos simples com equação de gerador, com fórmula, com nada. Para mim é o seguinte, ó, U igual a R vezes I e potência igual a I vezes U. Morreu. Como é que você interpreta isso aqui? Tá vendo? Qual é a DDP total do meu circuito? A DDP total do meu circuito, fera, é a força eletromotriz da bateria. Essa é a minha DDP total, 1,5 volt. Desses 1,5 volt, eu estou mandando quanto para as lâmpadas? Ora, como as lâmpadas estão associadas em paralelo, eu estou mandando 1,2 volt para as lâmpadas, para associação em paralelo. Mas espera aí, se eu tenho uma DDP total de 1,5 volt, estou mandando para o circuito 1,2 volt, a minha resistência interna está consumindo quanto? Ora, a diferença. Se de 1,5 volt, 1,2 volt está indo para o meu circuito, é porque aqui, meu amigo, a resistência interna está consumindo 0,3 volt. E aí, se eu quero calcular a intensidade da resistência interna, ó, resistência interna é a DDP nos seus terminais sobre a corrente. A DDP nos seus terminais só pode ser um DDP de 0,3 volt. E a corrente é a corrente do circuito, 0,6 ampere. Isso aqui seria a mesma coisa que 1 sobre 2, que me daria uma resistência interna de 0,5 ohm. E a alternativa correta para essa questão seria a alternativa E, de eu tenho certeza que você vai detonar na prova do Enem. Vamos lá para a nossa questão R24. Vem comigo. A figura representa um gerador de força eletromotriz Fem e resistência interna R, conectada a um chuveiro que trabalha com uma associação de dois resistores, R1 e R. O gerador é ligado às resistências por meio de uma chave LD, liga-desliga. Outra chave S permite que o chuveiro utilize apenas uma das resistências, R1, ou a associação das duas resistências, ou seja, por meio da chave S, escolhe-se verão ou inverno. Na figura, observam-se também os aparelhos para a realização de medidas. O voltímetro V, que mede a DDP fornecida pelo gerador. O amperímetro A, que mede a corrente elétrica total que atravessa o circuito. O termômetro T, que mede a temperatura da água que sai do chuveiro, com vazão constante, estando a chave S ligada ou desligada. E o ohmímetro, ohm, que mede a resistência equivalente do chuveiro. Vamos para a figura? Para a utilização do ohmímetro ohm, é necessário que a chave LD esteja desligada. As resistências não estejam recebendo corrente do gerador. Isso justifica a necessidade da chave S-ohm, pois ela é ela que permite não só desconectar o ohmímetro do circuito, abrindo a chave S-ohm, quando o gerador estiver ligado, como também conectá-los ou conectá-las às resistências, fechando a chave S-ohm, quando o gerador estiver desligado e se deseja realizar a medida da resistência equivalente. Então, essa aí é a nossa figura. Tudo que o texto falou está aí na nossa figura. Tranquilo?
Quando a chave S é ligada, quando a chave S, perdão, é fechada, utilizando, portanto, as duas resistências, observa-se o aumento nos valores das medidas em dois aparelhos. Esses aparelhos só podem ser: letra A, o voltímetro e o amperímetro; letra B, o amperímetro e o termômetro; letra C, o ohmímetro e o voltímetro; letra D, o termômetro e o ohmímetro; e letra E, o ohmímetro e o amperímetro. Galera, vamos se ligar aqui num detalhe importante para a gente já ir eliminando algumas alternativas. Presta atenção. Vamos começar pelo ohmímetro, tá certo? Ele fala que para eu conseguir fazer a medida com o ohmímetro, essa chave LD precisa estar desligada. Ou seja, as resistências não podem receber corrente do circuito. Tranquilo? Então vamos imaginar que o nosso circuito está aberto, então não tem corrente aqui circulando. Eu vou fechar a chave do ohmímetro. Com a chave S aberta, eu teria apenas como resistência equivalente a resistência R1. Tranquilo? Fechando-se a chave S, essas duas resistências R1 e R estariam associadas em paralelo. E lembra, numa associação em paralelo, a resistência equivalente tem uma intensidade menor que o valor da menor resistência. Por exemplo, vamos supor que esse resistor R1 fosse um resistor de 6 ohms e esse resistor R fosse um resistor de 3 ohms. Quando eu fecho aqui a chave S, o resistor de 6 e o resistor de 3 estão associados em paralelo. Então, se eu fosse calcular a resistência equivalente, eu faria o produto pela soma, né? R1 vezes R sobre R1 mais R. Como eu inventei os valores aqui, R1 6 ohms, R 3 ohms. R1 6 ohms, R 3 ohms. Isso aqui me daria 18 sobre 9, que me daria 2 ohms. Ou seja, o valor da resistência equivalente, numa associação em paralelo, é sempre menor que a intensidade da menor resistência da associação em paralelo. Então, se eu tenho dois resistores de 6 e de 3 associados em paralelo, eu já sei que a minha resistência equivalente vai ter uma intensidade menor do que 3. Ou seja, fechando-se a chave S, eu teria uma associação em paralelo e o valor registrado pelo ohmímetro seria menor do que com a chave aberta. Perceba o seguinte, com a chave S aberta e aqui a chave S-ohm fechada, o ohmímetro registraria apenas o valor de R1, que seria 6, que eu inventei aqui. Com a chave fechada, esse ohmímetro registraria o valor da resistência equivalente, que seria 2. Então, fechando-se a chave S, o ohmímetro vai registrar um valor menor. Beleza? E ele quer um aumento dos valores ao se fechar a chave S. Qual dos dispositivos de medida aí, né? Qual dos aparelhos vai apresentar um aumento nos valores? Fechando-se a chave S, com certeza o ohmímetro apresentaria um valor menor, uma diminuição nos seus valores. Então, onde tiver ohmímetro, já pode cancelar, ó. A letra C está fora, a letra D está fora e a letra E está fora. Beleza? E aí só ficamos com duas alternativas. O voltímetro e o amperímetro, ou o amperímetro e o termômetro. O amperímetro eu já sei que está dentro, né? Por quê? Olha só, perceba que se eu fecho a chave S, a resistência equivalente no meu circuito diminui. A DDP nos terminais da bateria, né? A DDP nos terminais da bateria vai ser uma constante, né? A DDP que chega para o chuveiro, a DDP que chega para o seu chuveiro elétrico, é a DDP já lançada para o circuito, ó, né? Então, a DDP, o voltímetro,
vai sempre fornecer o mesmo valor, já que nós temos aí uma associação em paralelo. Né? Então, perceba o seguinte, se eu tenho uma associação em paralelo, a DDP é uma constante, concorda? Então, eu tenho que botar assim, ó, eu tenho que R é igual a U sobre I. Beleza? Como eu tenho uma associação em paralelo, a DDP para mim aqui é uma constante, ó. A DDP aqui para mim é uma constante. Tranquilo? Ou seja, resistência e corrente são inversamente proporcionais. Se eu deixo a chave S aberta, seria apenas a minha resistência R1. Lembra que eu inventei um valor aqui hipotético de 6 ohms. Se eu fecho a chave S, considerando que a chave liga-desliga está ligada, né? Se eu fecho a chave S, a resistência equivalente do meu circuito diminui. Portanto, a corrente I aumenta, né? A corrente lançada para o circuito aumenta. Então, esse amperímetro vai registrar um maior valor de corrente. O amperímetro vai registrar um maior valor de corrente. Então, o amperímetro está dentro. Beleza. Mas e o termômetro? E aí, essa é a ideia, né? Quando você liga a chave S, você está colocando exatamente o chuveiro na posição inverno. Você diminui a resistência do chuveiro para aumentar a passagem de corrente elétrica. Como eu disse a vocês, para saber se a temperatura aumenta, aí nós vamos lembrar de potência, né? Vamos lembrar de potência. Como eu sei que a DDP é uma constante, a potência pode ser dada pela relação U² sobre R. Beleza? Como eu sei que a DDP do meu circuito é uma constante, diminuindo-se a resistência do meu circuito, eu vou aumentar a potência dissipada. Eu vou aumentar o efeito Joule, transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, ao diminuir a resistência do circuito, eu aumento a potência e, consequentemente, o efeito Joule e, consequentemente, o aumento na temperatura da água. Então, com a chave S fechada, observa-se o aumento nos valores em dois aparelhos, o amperímetro e o termômetro. Beleza? O amperímetro e o termômetro. Já que o voltímetro está medindo a DDP que chega do circuito para o chuveiro. E essa DDP é uma constante. Beleza? Por exemplo, na sua casa, né, os dispositivos são ligados em paralelo. A DDP para todos os dispositivos é a mesma. É a DDP que o circuito lança, né? É a DDP lançada para o circuito, na verdade. Beleza? Então, os dois aparelhos que registram aumento nos seus valores seriam o amperímetro, devido à diminuição da resistência equivalente. Existe um aumento na corrente do circuito, né? Pelo mesmo motivo, diminuindo-se a resistência para uma DDP constante, aumenta-se a potência e, portanto, o efeito Joule e, portanto, o aumento na temperatura. Então, com a chave S fechada, posição inverno, a água vai sair mais quente. Com a chave S aberta, seria a posição verão. Você aumenta a resistência do circuito, diminui a corrente e, portanto, diminui o efeito Joule. A água vai sair morninha. Tranquilo? Letra B, de boa prova do Enem para você. Vamos terminar esse bloco com a questão R25. Vem comigo. No circuito elétrico ilustrado abaixo, o amperímetro A é considerado ideal. O amperímetro ideal é aquele que não apresenta resistência elétrica, tá? E o gerador de força eletromotriz FEM possui uma resistência interna de 0,5 ohm. Sabendo-se que a intensidade de corrente elétrica medida pelo amperímetro é de 3 amperes, a intensidade de corrente elétrica medida pelo amperímetro é de 3 amperes. Essa é a corrente lançada para o circuito, né?
A energia elétrica gerada no intervalo de tempo de 1 minuto é... Lembrando aqui já de cara que 1 minuto são 60 segundos, né? Tem que passar para segundos, porque nossa resposta está em joule. E joule, ou joule, é a unidade do sistema internacional. Ah, beleza, Taveira, beleza. Vamos lá. Nós temos aqui 3 resistores de 4,5 ohms associados em paralelo, né? Se você quiser, você pode transformar esses 3 resistores em um só, ou essa corrente de 3 amperes que chega aqui, ó, vai se dividir. Como eles são idênticos, 1 ampere para cada um, né? Então, com certeza, passe 1 ampere aqui por cima, 1 ampere pelo meio, 1 ampere aqui por baixo, e esses 3 resistores estão associados em paralelo. Eu vou transformar em um só, né? Se eu tenho 3 resistores idênticos associados em paralelo, quem seria aqui a minha resistência equivalente? A minha resistência equivalente seria o valor da resistência que se repete, dividido pelo número de vezes que aparece. Eu tenho 4,5 ohms aparecendo 3 vezes, ou seja, a minha resistência equivalente seria uma resistência aí de 1,5 ohm. Então, eu posso substituir esses 3 resistores de 4,5 por apenas um só de 1,5, beleza? E a corrente que passa por essa resistência equivalente de 1,5 é uma corrente de 3 amperes. Tá vendo? Como é que eu faço para calcular essa força eletromotriz? Lembra que eu falei para vocês, a força eletromotriz, a FEM da bateria, é a DDP total. A FEM da bateria é a DDP total do nosso circuito. Ou seja, é a DDP que está sendo lançada para a resistência equivalente, mais a DDP que está sendo consumida pela resistência interna. Lembra que DDP, U, é igual a R vezes I. Então, se eu quero saber a DDP que está sendo lançada para o circuito, R vezes I. A DDP que está sendo lançada para a resistência equivalente, R vezes I. A resistência equivalente, a resistência equivalente, 1,5. E a intensidade de corrente no circuito, 3 amperes. Então, a DDP que está sendo lançada para o circuito seria aí uma DDP de 4,5 volts. Os 3 amperes que vai para o circuito são os mesmos 3 amperes que passa aqui pela minha resistência interna. Então, se eu quiser determinar DDP nos terminais da resistência interna, R vezes I. A resistência interna 0,5, a corrente 3 amperes. Então, a DDP consumida pela resistência interna, 1,5 volts. Então, quem seria a minha DDP total? Quem seria a força eletromotriz da bateria? Os 4,5 volts que está sendo lançado para o circuito, mais o 1,5 volt que está sendo consumida pela resistência interna, tá? Então, a força eletromotriz da bateria seria 4,5 mais 1,5. E a força eletromotriz da bateria seria de 6 volts. A força eletromotriz da bateria, 6 volts. Como ele quer o consumo de energia em 1 minuto, aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer separado aqui, ó. Para calcular a potência total dessa bateria, vou até botar assim, ó. Para calcular a potência total da bateria, lembra que potência é corrente vezes DDP. Se eu quero a potência total, eu vou pegar a corrente total vezes a DDP total, que é a força eletromotriz da bateria. Então, se eu quero a potência total, eu pego a DDP total, que é a potência, a força eletromotriz da bateria. Então, essa potência total seria a corrente, 3 amperes, vezes a força eletromotriz, 6 volts. Então, a potência total aqui seria uma potência de 18 watts.
Se eu quisesse a potência consumida pelo circuito, né, que aí seria a potência útil, eu pegaria a corrente elétrica vezes a DDP do circuito. Então seria 3 vezes 4,5, por exemplo, né, que me daria aí 13,5 watts. Se eu quisesse a potência dissipada é a potência dissipada pela resistência interna. E eu pegaria I vezes U, a corrente na resistência interna vezes a DDP da resistência interna, que seria 3 vezes 1,5, e daria 4,5 watts. Então, se eu pegasse 13,5 watts do circuito, que é a potência útil, mais 4,5 watts, que é a potência dissipada, soma os dois dá quanto? 18 watts, que é a potência total. Beleza? Como ele quer a energia elétrica gerada nesse intervalo de tempo, aí você precisa lembrar que energia elétrica, que aqui eu vou chamar de energia total, é dada pelo produto da potência vezes o tempo, né? Energia é potência vezes tempo. Então, a nossa potência total foi uma potência de 18 watts e o tempo de 1 minuto, que tem que passar para segundos, 60 segundos. Se você faz o produto 18 vezes 60, você vai ter como resposta aqui 1080 joules. Essa é a energia elétrica gerada no intervalo de tempo de 1 minuto. 1080 joules. Se você anda aqui 1, 2, 3 casas para a esquerda, nós ficaremos com 1,08 vezes 10 à terceira joule. E o prefixo quilo é exatamente a base 10 elevado a 3, ao expoente 3, elevado ao cubo. Então, 1080 joules seria a mesma coisa que 1,08 kJ. Beleza? E com isso, a alternativa correta aqui para a nossa questão seria a alternativa C, de com certeza você vai detonar na sua prova do Enem. E com isso nós terminamos nossa revisão de eletrodinâmica. Eu espero ter ajudado você de alguma forma. E não esqueça, fera, aqui nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!